Salmos 89. Todos encontraram? Amém? Achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo o ungi, com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. Amém? Orador irmão Marcelo, venha fazer esta oração juntamente com toda a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, neste momento, Senhor, estamos na tua casa, Pai, pedindo, Senhor Deus, que nos envolve sobre nossas vidas. Venha, Senhor Deus, falar, ó Pai, em nossas orações, tudo aquilo que o Senhor tem para conosco, ó Pai. Não deixe, Senhor, que voltamos aos nossos lares, Senhor, vazio, mas sim, ó Pai, que conseguimos guardar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem em nossos corações, ó Pai, nesta noite. Venha derramar também, ó Pai, sobre o teu filho, por administrar a tua palavra, todas as bênçãos, Senhor, que temos necessidade da tua palavra. E aqui, ó Pai, pedimos, Senhor, que o Senhor fique conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tenho um aviso antes. As crianças, elas, junto com as regentes, elas foram levadas ali rapidinho na casa da irmã Elisângela. Então os pais não precisam ficar preocupados, porque eles foram fazer uma visita rápida para o rapazinho que sofreu um acidente ontem. Eu estava vindo pela avenida aqui do seu caminho, toda alguma movimentação de pessoas ali na esquina. E assim, é muito difícil eu ir quando eu vejo uma aglomerada de pessoas assim, procurar saber, muito difícil mesmo. Mas aí eu senti de ir, fui lá ver, aí eu vi que tinha uma criança que estava deitada no chão, aí me aproximei e eu percebi que ele me reconheceu. Quando ele me viu, ele arregalou os olhos. E aí eu pensei, Senhor, ele me conhece, mas quem é essa criança? Mas aí eu entrei no carro, já vinha ali no meio da rua, eu vi uma Elisângela que vinha no desespero, era o filho dela. O motoqueiro tinha batido no filho dela e aparentemente não tinha acontecido nada. Aí eu falei para ela se acalmar, tudo, mas aí quando foi para o hospital o menino tinha quebrado o fêmur. E aí a situação ficou mais difícil. Ontem ela ligou para mim e falou: pastor, você pode vir me buscar no hospital? Aí eu fui. O marido dela estava lá também. Pense uma dificuldade para colocar o menino dentro do carro. E ele está deitado, não pode praticamente sentar nada. Um maluco, eu segurando do lado, a irmã Elisângela do outro, e o pai do menino, com o maior cuidado, por ir gritando: ai, está doendo, está doendo. Mas graças a Deus deu certo para levar ele para casa. Então vamos continuar orando pela nossa irmã. As crianças foram fazer uma visitinha rápida lá para eles, e aí daqui a pouquinho já estão de volta. Amém? O texto que nós acabamos de ler, nós vamos repetir. Salmos de número 89, verso 20. Essas palavras são palavras de Deus. Achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo o ungi, com ele a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. Existe um tipo de pessoa que é chamado de headhunter. Eu coloquei ali no slide para os irmãos verem a expressão, porque eu quero fazer uma comparação. O headhunter é um termo em inglês que numa tradução livre quer dizer caçador de cabeças, no sentido de que ele procura os melhores profissionais do mercado
em áreas executivas. Eu estava fazendo uma comparação de que Deus é um caçador de corações. Vamos ver uma referência? 2 Crônicas, capítulo 16. Isso são palavras do profeta Anani. 2 Crônicas 16, verso 9. O texto diz da seguinte maneira: os olhos do Senhor passam por toda a terra, para cima e para baixo, procurando pessoas que tenham um coração íntegro para com Ele, de maneira que Ele possa mostrar o seu grande poder para essas pessoas. Eu estou usando a versão aqui, Nova Bíblia Viva. O profeta ele está dizendo que Deus está à procura de pessoas que tenham um coração íntegro para com Ele, segundo as Crônicas 16, 9, da qual o Senhor possa revelar o seu poder para essas pessoas. Agora, a grande diferença desse profissional é que ele julga as aparências, as habilidades e conhecimento de alguém, enquanto Deus vai além das aparências. Se nós observarmos, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 20, lá vai dizer que Deus ele conhece os pensamentos do homem. A outra referência, Salmos 44, verso de número 21. Lá o salmista diz que Deus conhece os segredos do coração de cada pessoa. As referências estão ali. Então nós encontramos uma expressão da parte de Deus revelando o que Deus procura. Deus procura corações que estejam voltados para Ele. Para nós entendermos o contexto da qual Deus usa essa expressão que nós lemos aqui no Salmos de número 89, nós vamos fazer um rápido resumo do contexto da qual Deus falou essa expressão. Nós vamos ver que há uma transição do regime tribal para a monarquia. Deus, desde os tempos de Moisés, havia levantado homens cheios de poder e habilidades para cuidar das coisas de Israel, para julgar Israel. Mas nós encontramos que quando chega no livro de 1 Samuel, a nação de Israel chega para o profeta Samuel e diz que eles querem um rei para serem iguais às outras nações. Deus se sente totalmente entristecido e rejeitado pelo povo de Israel, porque Deus claramente fala para Samuel que Israel não está rejeitando a Samuel, mas a Deus, com a escolha de um rei, e Deus concede para o povo de Israel um rei conforme eles queriam. Nós observamos que fisicamente Saul era um homem impressionante. A referência bíblica ali, 1 Samuel 10, 23, vai nos dizer que Saul era um homem de uma estatura destacável, aonde os mais altos em Israel batiam na altura dos seus ombros. A outra referência, 1 Samuel 9:2, vai nos dizer que Saul esbanjava beleza. Não havia em Israel homem mais bonito do que Saul. Em concurso de beleza masculina, Saul seria o favorito. A Bíblia vai nos dizer que Samuel, 1 Samuel 10, 24, vai usar a expressão de que Saul era um homem incomparável. Quando Saul apresenta, ou melhor, Samuel apresenta todas essas
características de Saul, a Bíblia vai nos dizer que o povo brada dizendo: viva o rei. Então Saul facilmente ele conquista a aprovação do povo, a aprovação de Samuel, mas ele não havia ainda obtido a aprovação divina, que era a parte mais difícil. Se você observar, haveria um lugar específico que era o local de avaliação do reinado de Saul. Eu considero este local como a primeira fase de caráter eliminatório. O local é esse aqui, Gilgal. Seria o local de avaliação, da qual a partir de Gilgal, se Saul fosse aprovado, o reino dele teria continuidade. Antes de nós chegarmos à ordem de Samuel para Saul, nós vamos encontrar aqui no capítulo de número 11, se levanta um rei chamado Naás, rei dos Amon, ou Amonitas, da qual ele situou a cidade de Jabes-Gileade. Saul é ali onde ele se apresenta com porte realmente de um rei, porque ele se levanta com total coragem e liberta a cidade de Jabes-Gileade. O povo agora tem a convicção que Saul realmente preenche os requisitos do rei, de ser um rei de Israel, e ali ele é aprovado realmente pelo povo. Agora observe, no capítulo de número 10, versículo de número 8, Samuel dá uma ordem, uma recomendação para Saul. Qual que foi essa recomendação? Versículo de número 8 do capítulo de número 10. A ordem de Samuel foi a seguinte: vá a Gilgal e espere ali por mim durante 7 dias, pois eu irei a fim de oferecer os sacrifícios queimados e os sacrifícios de paz. Quando chegar, eu lhe darei outras instruções, e assim fica finalizada a ordem de Samuel para Saul. Observe que o reino de Saul está travado, porque ele não obteve ainda a aprovação divina. Quando que ele vai obter a aprovação divina? É em Gilgal. Só que quando você lê a Bíblia, você imagina que essas palavras de Samuel irão acontecer na próxima semana, aonde Saul irá se encontrar com Samuel da forma mais pacífica, mas não é assim. O tempo se estende para 2 anos, e a situação da qual Samuel se encontra com Saul não é agradável, porque Jonatas, o primogênito, atacou uma guarnição dos filisteus, e os filisteus se levantaram furiosos e se prepararam para atacar Israel. Você vai ler o texto e vai encontrar que os filisteus se reuniram de tão grande número, que eram como as areias da praia, tão grande número de filisteus que se aglomeraram. Saul começa a ficar desesperado, porque a Bíblia diz que o povo começou a fugir para tudo quanto é lugar, se esconderam em buracos, em penhasco, em tudo que fosse lugar de esconderijo, estava o povo de Israel fugindo. Saul se encontra em Gilgal e ele tem uma ordem divina, que é: espere durante 7 dias até Samuel chegar. O interessante da vida de Saul é que ele esperou os 7 dias. Saul aguentou a pressão tanto dos filisteus quanto dos seus homens durante 7 dias. Mas chegou o 7º dia, Samuel não apareceu no raiar do sol. As horas se passaram no ritmo de uma ampulheta e nada de Samuel chegar. Então Saul vai ficando desesperado. Os homens chegam para Saul e dizem: cadê Samuel que não chega? Mas acontece
que ele vai aguentando até os últimos momentos. Mas chega uma situação da vida dele que ele diz: não dá para aguentar mais a espera de Samuel. Então ele resolve fazer o sacrifício superficial. Oferece o sacrifício e Samuel chega. Aí você pergunta: que azar na vida de Saul. Esperou durante 7 dias. No 7º dia, quando acaba de oferecer o sacrifício, Samuel chega. E Samuel dá uma recomendação, ou melhor, apresenta o julgamento divino para Saul. O que eu quero chamar a atenção da igreja aqui é que Gilgal era um lugar preparado por Deus na vida de Saul, para que o reino dele fosse estabelecido eternamente. Era ali que Deus iria dizer para Saul: muito bem, Saul, apesar das circunstâncias, você aguentou a pressão e obedeceu a minha palavra, por isso a tua dinastia será estabelecida perpetuamente. Mas diante de toda a situação, o que aconteceu? Saul apresentou justificativa, e uma das justificativas de Saul foi: eu fui forçado pelas circunstâncias. Isso tipifica a vida de muita gente, que tenta sempre procurar uma justificativa para os seus erros e pecados. Não, o problema é fulano. Não, mas eu fui forçado pelas circunstâncias. É o que Saul apresentou para Samuel. O povo começou a me pressionar, eu vi todo mundo fugindo, então o que eu fiz? Eu apresentei o sacrifício, eu não esperei você chegar, porque você não chegou no prazo determinado. Os filisteus estavam sobre mim, eu não tinha para onde correr. Agora você vai observar no texto que Saul não tinha o hábito da oração, porque olha a justificativa que ele dá. Você vai encontrar ele dizendo da seguinte maneira, na justificativa que ele dá, lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 13, vamos verificar? Primeira Samuel 13, versículo de número 11 e 12. A pergunta de Samuel é como de um pai que fica transtornado quando vê um ato de desobediência do filho e pergunta: o que fizeste? Verso de número 11. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul, olha a justificativa: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, ou seja, no combinado, e os filisteus já tinham se ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci holocausto. Observe que Saul não tinha o hábito de oração, porque como que uma pessoa é encurralada durante 7 dias, pressão dos seus soldados, pressão dos inimigos, e ele não tira um período para orar? Ele diz da seguinte maneira: olha, quando os filisteus vieram sobre mim, eu ainda não havia nem tentado buscar a ajuda de Deus, ou seja, aí não deu mais tempo, porque ele não sabia buscar a orientação divina em momentos de dificuldades da vida dele. Ele sempre tomava as decisões precipitadas. Quantas das vezes nós queremos resolver algo na nossa vida e a gente pergunta a opinião de A, a opinião de B, pesquisa na internet se tem alguma orientação melhor, lê livros e mais livros, e nunca procura dobrar os joelhos e fazer um propósito com Deus, perguntando: qual que é a vontade do Senhor para a minha vida?
Qual que é a direção que eu devo tomar? Qual que é o procedimento que eu devo tomar para que essa situação seja resolvida? Eu sempre vou conforme a minha inteligência, conforme a opinião das pessoas, e não adianta eu dizer que fui forçado pela circunstância, conforme apresenta aqui Saul. Então você observa que o capítulo de número 11 é o ponto mais alto da vida de Saul. Ele está em Gilgal sendo aclamado rei pelo povo. Ele está em Gilgal sendo aprovado tanto por Samuel quanto pelo povo. Mas você pula somente 25 versículos para encontrar Saul novamente em Gilgal sendo reprovado como rei. Somente 25 versículos. Capítulo 11 é o ponto mais alto. Capítulo 13 é a sua queda. E você vai observar por quê. Para você entender o contexto de Salmos 89, verso 20 e 21, eu coloquei ali uma expressão de um estudioso, que é o Dr. Mark Dever. Ele comenta que depois do ponto alto do capítulo 11, nos 20 capítulos seguintes, ou nos 40 anos seguintes, a vida e a carreira de Saul só cai ladeira abaixo. E você vai entender por quê. Você vai observar que para toda desobediência de Saul ele tinha uma justificativa. Justificativa do capítulo de número 11: fui forçado pelas circunstâncias. E Deus deu um julgamento divino. Deus tinha um plano em Israel, e Saul estava inserido nesse plano, que era o quê? O reino de Israel ser estabelecido perpetuamente, eternamente, e Saul estava inserido. Agora você vai encontrar que Deus fala palavras para Samuel, da qual Samuel nunca imaginou ouvir. Que palavras foram essas? Me arrependo de ter colocado Saul como rei de Israel. Como que Deus pôde dizer que ele estava arrependido? Somente existe uma coisa em nossa vida que modifica o plano de Deus, não na forma original, mas na minha e na sua vida, que é a questão da desobediência. O plano de Deus ele foi modificado na vida de Saul, não em Israel. Quando Deus diz: me arrependo de ter instituído Saul como rei de Israel, você entende que o plano original de Deus ele permanece, só troca de personagem. Na vida de Saul, me arrependo de ter colocado ele como rei de Israel. Na vida de Israel, o plano continuará perfeitamente, porque eu irei levantar uma outra pessoa e vou colocar no lugar de Saul. Porque não existe ninguém insubstituível perante Deus. A pessoa pode achar que é insubstituível por causa do seu talento. A pessoa pode achar insubstituível, porque não, eu tenho umas capacidades, eu tenho uma inteligência, eu sei fazer melhor do que fulano, do que ciclano. Se eu não for o líder desse departamento, esse departamento nunca que vai para frente. Se não for eu na direção dessa igreja, essa igreja nunca será uma igreja de sucesso. Não, mas se não for eu ensinando nessa escola dominical, essa escola dominical nunca vai ser uma escola bem sucedida. Não é assim que funciona na obra do Senhor. Nós sempre usamos a expressão: Deus não procura capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Nós estamos falando de mordomia cristã, referente aos talentos. Quem deu a inteligência minha? Deus. Quem deu a capacidade? Deus. Quem deu as condições físicas, financeiras e espirituais? Deus. Então tudo é para honra, para glória, para louvor dele na minha vida, sendo exercido para abençoar a igreja. Nada é meu. Nada é para minha honra, para minha glória. Se eu tenho algo que me faz, em certo momento, me destacar em detrimento das outras pessoas,
é Deus que me concedeu, Ele espera que eu utilize isso para a honra e glória dEle. Mas vamos observar aqui, a Bíblia revela um Deus exigente, e você sempre vai encontrar Deus exigente em todas as páginas sagradas. Que é uma referência? Uma referência. A Bíblia revela um Deus exigente, e nem todas as vezes que Deus procurou um certo tipo de pessoa, Ele terminou encontrando. Por quê? Porque não preencheu seus requisitos. Vamos observar uma referência, Ezequiel 22:30. Quem encontrar pode ler. Ezequiel 22:30. Busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Você viu aí? Deus está falando que Ele procurou um homem que preenchesse a brecha que havia. Mas qual foi o resultado? Não encontrei nenhum. Todos que se apresentaram não preencheu o meu requisito. Quer ver outra referência? Salmos de número 14, versos 2 e 3. O que diz lá? Salmos 14. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Você vê aí o resultado? O texto falou que lá dos céus o Senhor olha para a humanidade procurando alguém que compreenda seus planos, alguém que deseje ter comunhão com Ele. Verso de número 3, o resultado: a humanidade inteira se desviou do caminho certo e se perdeu. Não há um homem que procure fazer o bem, nenhum sequer. Então nem sempre Deus encontrou o tipo de pessoa que Ele procurava. Nós encontramos duas referências de que Deus procurou e não achou ninguém. Agora nós lemos os Salmos 89, verso 20, a qual Deus diz assim, ó: achei a Davi, meu servo. Então significa que se Deus achou, porque Ele procurou. E quando Ele procurou, Ele achou. Nós vamos observar qual que foi o contexto da qual Deus encontrou esse homem que procurava. Porque Deus, através de Samuel, falou para Saul: hoje eu iria confirmar o teu reino para sempre. Mas como você desobedeceu a palavra do Senhor, Ele já encontrou um homem segundo o seu coração. Onde que Deus achou esse homem? Está lá em 1 Crônicas 17:7. Lá você vai achar a localização onde Deus encontrou esse homem. Se fosse buscar pela cidade, seria inútil. Um GPS não nos daria a localização. Aí 1 Crônicas 17:7 diz o quê? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral e te detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo Israel. Onde que Deus achou Davi? No curral, detrás das ovelhas. Olha onde que Deus foi encontrar o homem que Ele procurava. No curral. Agora, o mais lindo da palavra é o que? É a alegria que Deus expressou ao te encontrado. Porque você lê os Salmos 89, você tem que ler com vida. Você tem que perceber um entusiasmo da parte de Deus dizendo: achei a Davi, meu servo. Como eu vez revirou a casa, revirou os móveis, varreu a casa.
E quando ela encontrou, ela simplesmente não pegou a dracma e guardou, não. A Bíblia diz que ela chamou as amigas, fez uma festa e disse: achei a minha dracma perdida. Se o pastor fez uma festa ao encontrar a ovelha perdida, se a mulher fez uma festa ao encontrar a dracma perdida, da mesma forma lá nos céus, Deus estava regozijando, dizendo: achei a Davi, meu servo. Você vê o regozijo de Deus. Pastor, não entendi ainda. Imagine se você está em um deserto sedento e de repente você encontra um oásis. Qual que seria a sua reação? Você está no deserto sedento e sabe, daqui a algumas horas eu vou ter vertigem e vou cair aqui quase que morto. Aí de repente você encontra um manancial de água. Você vai se aproximar com um semblante decaído? Você vai se regozijar. Imagine que você de repente está preso em um labirinto e encontra uma saída. Você vai se regozijar por ter encontrado. Você lê os Salmos 89 e entende o que Deus estava falando. Achei. Eu estava procurando, eu acabei de encontrar a Davi, meu servo. Vamos prosseguir? Agora eu fico curioso com uma coisa. Você não acha, você não concorda comigo que Deus poderia ter usado qualquer outra expressão em relação a Davi após ter encontrado? Eu tenho algumas sugestões. Deus poderia ter dito: achei a Davi, meu amado. Achei a Davi, meu ungido. Achei a Davi, meu filho. E por que ele disse: achei a Davi, meu servo? A palavra servo não soa bem aos nossos ouvidos. A palavra servo, ela nos dá um certo incômodo. Por quê? Porque nós sempre somos motivados a ser servido do que a servir. Já percebeu? O contingente daqueles que querem servir na igreja é sempre menor. O contingente daqueles que se disponibilizam dizendo: pode contar comigo para qualquer obra, estou disponível para ajudar, é sempre menor. Porque nós não vemos com bons olhos a expressão servir. Os dicionários acabam com toda a nossa empolgação quando eles definem a palavra servo. Posição inferior, de rebaixamento, de humilhação. Quem que quer se posicionar como servo? Agora eu chamo a atenção sua para uma coisa. Davi, ele é chamado de servo não pelos homens. Davi é chamado de servo por Deus. Aí o contexto muda totalmente. Porque quando Davi, ele é chamado de servo por Deus. Eu trouxe uma definição aqui para você compreender melhor. Observe ali o que está escrito. Davi, ele foi tratado como servo do Senhor. O dicionário bíblico Wycliffe descreve que o termo hebraico servo do Senhor é a designação de alguém que desfruta um relacionamento especial com o Senhor e é encarregado de uma missão particular. Depois dessa palavra você vai observar a palavra servo e vai ter um olhar diferente para ela. Observe o nível de que Deus está levando a situação. Davi, meu servo. Quando você não entende ou não sabe disso aqui, você olha que é uma posição inferior. Mas a partir disso aqui você observa: peraí, não é para qualquer um. Não é para qualquer um essa expressão. Embora a palavra servo possa ser usada por qualquer pessoa para expressar uma posição inferior, o sentido completo da palavra indica a propriedade por parte daquele de quem é o servo. Agora olha que coisa linda. No termo que estamos discutindo, essa propriedade surge da bondosa chamada de Deus a cada um para o desempenho de um serviço especial, como líder, profeta ou rei. O negócio é muito mais além do que aquilo que nós imaginamos. Agora nós vamos avançar. Nós vamos aprofundar nessa expressão chamada meu servo, que quando ela é expressada por Deus, ela é maior, mais enobrecedor
do que um título honoris causa. Se você vê um camarada que é assim, ele tem um título honoris causa, na sociedade ele é o top da galáxia. Só que quando um simples mortal recebe esse título aqui, da parte de Deus, nem um título honoris causa é capaz de ser mais enobrecedor, e eu vou explicar para você aqui. Por isso você vai entender que quando você ouvir a expressão servo do Senhor, você vai dizer, é coisa grande, é coisa grande. Vamos lá? Na noite da última ceia, João 13, o homem que tinha o direito de usufruir de todas as regalias, ele toma a posição do servo mais inferior. O que o servo mais inferior fazia? Ele pegava uma toalha, pegava uma bacia, ficava na porta, esperando o seu senhor chegar. O seu senhor chegava, tirava as sandálias e ele lavava os pés e enxugava. Na noite da última ceia, Jesus pega uma bacia, cinge uma toalha na cintura e começa a lavar os pés de cada um dos discípulos. Pedro já fica nervoso, que quando chegou a vez ele disse, o Senhor não vai lavar meus pés. Aí depois que Jesus dá uma repreensão para ele fica até exagerado, não lava a mim só os pés, lava também a cabeça, o corpo inteiro. Jesus disse, não, isso aqui é só lavar pés. Para tomar banho, você toma banho depois. Judas, quem sabe estava pensando, porque a Bíblia diz que naquela noite o diabo tinha induzido ele a colocar em prática o plano de trair. Judas pensava, será que ele vai enxugar meus pés? Lavar os meus pés? Aí a Bíblia diz no versículo posterior, que Jesus lavou e enxugou os pés de todos. Quando termina, ele diz assim, vocês entenderam o que eu fiz? Aí ele diz, o que eu acabei de fazer vós também. Quem quiser ser o mais importante. Aí os discípulos nunca entenderam que o maior patamar no reino do céu é se posicionar como servo. É Jesus que revela agora, dizendo, olha, quem quiser ser o maior no reino dos céus, primeiro deve ser um servo. E quem quiser ser o mais importante tem que começar a servir. Você quer observar o impacto dessa palavra proferida por Jesus? Só para você observar. Vamos para Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 1, e você vai observar como que Tiago começa a epístola dele. Eu vou ler para a igreja. Tiago primeiro. Se você achar por bem anotar isso aí, você anota. Porque talvez é a primeira vez que você está ouvindo isso. Como que Tiago começa? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse Tiago aqui era o irmão de Jesus e pastor da igreja de Jerusalém. Ele não poderia começar a carta assim, Tiago, irmão de Jesus Cristo. Como que Paulo começa a carta de Romanos? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Ele não se apresentou como apóstolo, ele se apresentou primeiro como servo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Aí ele vai para Gálatas 1:10. Como que ele escreveu em Gálatas 1:10? Gálatas 1:10. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Servo. Como eu não procuro agradar a homens, eu sei do meu posicionamento. Eu quero ser servo do Senhor, porque eu sei o que isso significa. Aí ele vai escrever a carta de Filipenses. Quando ele vai escrever a carta de Filipenses, como que ele começa? Verso de número 1, versículo 1, na introdução. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos. Aí ele vai escrever título no verso 1, para encerrar. O que ele diz em título? Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Você prestou atenção no impacto daquela noite?
Jesus fala: olha, quem quiser ser o maior no reino dos céus, deve se posicionar como servo. Os discípulos ouvem isso, e a partir daquele momento eles vão se apresentar, não como apóstolo, não como irmão de Jesus Cristo, não como fulano ou ciclano, não, vamos começar aqui, servo do Senhor Jesus Cristo, servo de Deus, porque eu sei que quanto mais servo me apresento, maior sou no reino dos céus. Então eu sei que a posição de servo é agradável ao Senhor. Mas tem coisas mais a apresentar. Olha a profundidade. Tem uma palavra que é comum quando se expressa para servo, que é uma palavra grega chamada doulos, que é comum em geral para referir-se a servo, indicando frequentemente sujeição sem a ideia de escravidão. Agora, a Elizabeth George, ela cita um especialista da língua grega que diz que a palavra doulos refere-se a uma posição de obediência completa. Depois que você souber dessa definição, você vai entender agora o que Deus estava falando ali em Salmos 89, 20. Por quê? Refere-se a uma posição de obediência completa, humildade absoluta e lealdade inabalável. 3 características em apenas uma palavra: servo. Quando Deus está dizendo: achei a Davi meu servo, Deus estava dizendo: achei alguém em que a lealdade irá colocar os meus planos acima dos planos dele, alguém em que eu possa confiar, da qual não tomará nenhuma decisão sem saber primeiro qual é a minha vontade. Achei alguém da qual terá a humildade para assumir qualquer responsabilidade. Era isso que Deus estava falando, simplesmente dizendo: meu servo. Quando você compreende essa expressão, você observa o nível da qual Davi é levado. Agora, pastor, tudo bem, ser chamado de servo por Deus, Deus sempre falou meu servo, negativo. A expressão de Deus, meu servo, não foi para qualquer um homem. Você vai encontrar grandes homens na Bíblia, mas nem todos tiveram o privilégio de ser chamado de meu servo por Deus. Vou te provar aqui. Somente esses homens na Bíblia foram chamados de meu servo por Deus. Ser chamado servo do Senhor é uma coisa. A grande referência é Moisés. Agora é Deus expressando meu servo. Abraão, fundador da nação judaica. Coloquei ali referências para a igreja porque não adianta eu citar, é bom vocês verem e anotarem. Jacó, o pai das 12 tribos de Israel. Moisés, maior líder judeu. Caleb, um homem cheio de fé. Jó, homem íntegro e temente. Zorobabel, chefe da tribo de Judá. Agora Davi bate o recorde. Por quê? Porque se ser chamado de meu servo por Deus fosse algo digno de medalha, Davi ia ganhar pelo menos 22 medalhas, porque eu fiz uma pesquisa e encontrei pelo menos essas 22 referências. Não é alguém dizendo que Davi é servo de Deus, é Deus dizendo: Davi, meu servo, 22 vezes. Aí você pergunta: qual que é o segredo? Qual é o segredo de Davi para Deus dizer assim com Davi: meu servo? Não, Davi, meu servo. Você já sabe que ser chamado de servo por Deus não é para qualquer pessoa. Segundo, é a mais alta posição que alguém pode assumir no reino dos céus. Servo. Aí Deus chega e esbanja elogio na vida de Davi: meu servo, meu servo. Deus usa o profeta Natan, e agora eu revelo um segredo para a igreja. Vamos lá? O segredo de Davi para conquistar tanta coisa da parte de Deus assim. Se você ler o livro de 2 Samuel, capítulo 7, fala para a igreja uma coisa. Sabe como que vem essa revelação? Estudando a Bíblia de madrugada. E vem uma coisa tremenda, parece que é na madrugada que o céu se abre. Eu
lê, observe. No livro de 2 Samuel, capítulo 7, Deus usa o profeta Natã para falar com Davi. Por 2 vezes, Deus chama Davi de meu servo. Qual que é a referência? As referências estão ali, versos 5 e 8. Você pode abrir sua Bíblia e anotar. 2 vezes que Deus chama Davi de meu servo, através do profeta Natã. Só que o interessante é que Deus dá a resposta para Natã, Natã passa a resposta para Davi, mas Davi não dá a resposta para Natã, é Davi que vai falar com Deus. Não, para falar com Deus, intermediário, não, eu que vou falar com ele. Davi vai fazer uma oração, da qual você não vai levar 5 minutos para ler os 12 versículos da oração de Davi. Uma oração mais curta do que aquela que muitas vezes a gente faz antes de dormir. Eu cronometrei no tempo, quanto tempo eu gastaria para ler a oração de Davi? Menos de 5 minutos. Não entendi ainda o segredo, pastor. Leia a oração de Davi, que você vai observar que Davi se posiciona como servo por 10 vezes, numa oração de 5 minutos. O teu servo, o Senhor engrandeceu o nome do teu servo, a casa do teu servo é abençoada, que as promessas do Senhor na vida do teu servo se cumpram. Em todo momento Davi estava aqui, eu sou teu servo, estou falando com o Senhor, tenho intimidade com o Senhor, mas sou teu servo, estou aqui como servo. 10 vezes Davi se posiciona, e Deus falou com ele, meu servo, 2 vezes. Observe a posição de Davi. Agora, isso era natural dele. Você já observou no diálogo de Davi como que ele se apresenta para Saul? Ele poderia se apresentar como um pastor experiente, como um fundibulário experiente. Negativo. Olha as referências. Verso 32 do capítulo 17. Teu servo irá e pelejará. Verso de número 34. Teu servo apacentava as ovelhas. Verso de número 36. Feria o teu servo leão como urso. O que Davi está ensinando aqui? Que em todos os momentos ele se posiciona como servo. Ele estava sempre pronto para servir a Deus, aos seus superiores e à sua nação. Eu nunca entendi pessoas que dizem assim, estou servindo somente a Deus, mas não move uma palha para ajudar a obra, não ajuda ninguém. Irmãos, olha, você serve a Deus, mas a obra de Deus é composta de pessoas. Você já observou aquela referência, aquele versículo da qual Jesus falou que lá naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome eu preguei, eu profetizei, eu fiz tanta coisa. Aí Jesus vai dizer bem assim, olha, tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber, estava preso, não me visitasse, estava nu, não me vestiste. Aí a pessoa vai dizer, mas quando que eu vi o Senhor nessa situação? Aí Jesus vai dizer, quando você não fez para os meus pequeninos. Tem alguém que está do seu lado precisando de ajuda, e tem muitas pessoas que dizem, eu só sirvo a Deus. Não, a obra do Senhor, eu só tenho que dar satisfação para Deus. O pastor não manda na minha vida, eu não tenho que apresentar trabalho para pastor na igreja, eu tenho que apresentar para Deus. Quem que levanta no ministério é quem? Quem que apresenta para o corpo de obreiro é quem? Quem chama para ser apresentado é quem? Não é um anjo, é o pastor da igreja que é apresentado para o ministério. Ele é o intermediário. Davi entendia, então sei, tem que servir a Deus, tem que servir aos superiores e tem que servir a minha nação. Então estou aqui na posição de servo. O que precisar de mim, estou pronto para ajudar. Se você tem capacidade, se você tem condições, se Deus tem te dado as possibilidades, entenda que servir a obra de Deus é servir pessoas. A obra de Deus é feita por pessoas. Nós oramos por pessoas, recebemos pessoas, ajudamos pessoas, temos que gostar de pessoas, procurar entender pessoas, apesar das suas complexidades. Cada um tem um jeito diferente, um comportamento diferente. Tem gente que sempre diz uma
eu acho uma expressão ridícula, porque ninguém é uma ilha, todo mundo vive em sociedade. É melhor, igual dizia um professor meu lá na quarta série, é melhor cuidar de uma manada de porco do que cuidar de gente. Mas é óbvio, cada um tem seus pensamentos diferentes. Agora Jesus veio para pessoas, salvou pessoas, tem propósito na vida de pessoas. Ele quer um céu, pessoas. E aqui está a igreja, composta de pessoas, sempre visionando pessoas. Agora, se você quer uma igreja perfeita, se você quer uma igreja que não tem problema, se você quer uma igreja que ninguém tem o seu jeito meio estranho, você espera que essa igreja você nunca vai encontrar, porque ela não existe. Ela não existe. Só que, em mesmo a todas as situações, Jesus opera, porque Ele ama e Ele mesmo foi quem criou as pessoas. Amém? E nós temos que amar ao próximo. Para encerrar, eu peguei a frase do grande pregador Martin Luther King, quando ele pregou as palavras de Jesus no Evangelho de Marcos 10, sobre a condição de ser servo. Olha o que ele disse: todas as pessoas podem ser grandes, porque todas podem servir. Não é preciso ter um diploma universitário para servir. Não é preciso fazer concordar o sujeito e o verbo para servir. Basta um coração cheio de graça, uma alma gerada pelo amor. Aleluia! Irmão, todo mundo pode servir na obra de Deus. Só não serve quem não quer. Há sempre uma oportunidade para nós fazer isso. Agora, tem um segredo fantástico aqui. Olha a inteligência do salmista. Salmo 119, verso 125. Esse é o segredo para começar uma oração. Sou teu servo. Vamos orar? Sou teu servo. Mas não é aquele servo que diz: que seja feita a tua vontade conforme eu concordo. E tem isso também, né? Não, eu estou aqui pronto para fazer a vontade do Senhor, mas peraí, vamos analisar primeiro. Porque nem tudo que o Senhor coloca, a pessoa está disposta a cumprir. Quando o tempo não vai dar. Mas eu quero só finalizar algo profundo aqui para a igreja, que eu escrevi ontem. Por que Deus falou isso de Davi? Porque você vai encontrar lá no livro de Atos que Deus falou uma coisa que Ele não disse para ninguém. Para ninguém. Agora você vai perceber o peso das palavras de Deus. Quer ver? Atos 13, 22. Tem uma palavra aí que eu quero que você destaque. Atos 13, 22. Talvez você já leu, releu, e nunca percebeu uma palavra aí. De Atos 13, 22. Eu vou ler para a igreja. O que diz? Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Não foi pessoas que disseram, foi Deus. Deus que chegou e disse: sobre Davi? Não, pode deixar, eu que vou falar sobre ele. Olha o que ele disse: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará. Aí você grifa a próxima palavra: tudo o que for da minha vontade. Você já parou para prestar atenção nisso? No que Deus acabou de dizer? Palavra futura. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. O que for da minha vontade, Davi vai fazer. O que Deus pensar, vamos lá, colocou na mão de Davi, do começo ao final, na íntegra, completa. Como que Deus pode falar isso? Como que Deus pode ter tanta certeza que Davi não iria se desviar uma vírgula daquilo que Deus falou? Sabe por quê? Porque Saul nunca entendeu essa palavra, tudo. Nunca entendeu, ou melhor, Saul nunca entendeu essa palavra, tudo. E eu provo para você, para a gente encerrar. Porque a questão aqui é a palavra tudo.
Não é metade, não é quase tudo. Se Naamã quisesse receber o milagre, ele tinha que dar somente 5 mergulhos? Não, 5 mergulhos está de boa. Vai acontecer um negativo, é 7. Não é 6 nem 5, é 7. O segredo é tudo, do jeito que Deus falou. Quando Maria chama os moços, que eram os garçons do casamento, o que ela disse para os moços? Lá no livro de João: olha, vocês querem que aconteça um milagre? Fazei tudo que ele vos mandar. Aí Jesus chega já com uma boa conversa dizendo: pega essa água e enche d'água. Aí um olha para o outro, aí questiona: mas ela falou tudo, é melhor encher as talhas. Se Deus falou tudo na sua vida, você quer se posicionar como servo na presença dele? Faça tudo conforme ele mandar, e você será bem-sucedido. Eu falei que Davi, ou melhor, Saul, tinha um problema com entender essa palavra tudo, e eu provo aqui na Bíblia e já encerro. 1 Samuel 15:3. Saul recebe uma ordem dividida em 3 partes. Apenas no verso 3 você vai identificar as 3 partes da ordem de Deus. Primeira parte: vai, pois, agora e fere Amaleque. Estou lendo 1 Samuel 15:3. Segunda parte: destrói totalmente. Olha a palavra tudo surgindo. Destrói totalmente tudo o que tiver, não poupes nada. Terceira parte da ordem: matarás homem e mulher, meninos e crianças que mamam. Por quê? Para que ele não poupasse por piedade. Depois: não poupes bois e ovelhas, camelos e juramentos. Por quê? Para que ele não poupasse por avareza. E Saul vai pelo caminho que Deus mandou. Saul vai. Só que aí o Saulzão, como era acostumado a justificar tudo, se depara depois com Samuel. Aí olha que coisa interessante. No versículo de número 13 e 20 do capítulo 15, o que Saul faz? 13 e 20. Ele justifica que obedeceu a voz de Deus por 2 vezes. 2 vezes o bonitão falou: eu obedeci a voz de Deus conforme ele disse. A princípio sim, porque ele foi no caminho que Deus mandou. Mas quando chegou lá, Saul ele tinha um outro problema. Qual que era outro problema de Saul? É que ele tinha a tendência de modelar as palavras de Deus conforme ele queria ouvir. Ele ouvia, entendia, compreendia. Contudo, ele reformulava as ordens até que se tornassem mais ajustadas a ele. É por isso que você vai ler o texto da palavra tudo e ele tem dificuldade de entender. Porque o que ele faz? Deus mandou ele pelo caminho, ele foi, mas lá no meio ele fez a obediência pela metade. Porque quando a casa caiu sobre Saul, ele pegou a culpa e jogou em cima do povo por 3 vezes. Observe, 1 Samuel 15, verso 15, 21 e 24. Você encontra ali Saul jogando a culpa em cima do povo. Mas levou o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, o melhor de tudo que havia, conforme o seu agrado. Aí depois ele vem com uma desculpa esfarrapada no versículo 15, dizendo: foi o povo que pegou o melhor para oferecer em sacrifício ao Senhor. Só que a gente finaliza com Provérbios 21:2, para encerrar a palavra. Há sempre uma maneira ou outra de justificarmos nossas ações, mas o Senhor conhece os pensamentos e as intenções. Não adianta justificar nada para Deus, porque Ele sabe qual foi a ação que realmente levou alguém a essa situação. Agora eu finalizo essa palavra dizendo para a igreja que você entendeu aqui que Deus ele se regozijou
Deus, ele expressou alegria ao encontrar Davi. Por quê? Porque ele apresentou um coração de servo. Aleluia. Um coração de servo. E que nesta noite Deus possa, porque ele continua procurando, Aleluia. que Deus possa nessa noite olhar para mim e para você e dizer da seguinte maneira: achei um coração de servo, da qual a minha alma se alegra. Amém? Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Mãe, venha louvar o Senhor mais um hino, para nós recolhermos os dízimos e as ofertas.